Bem, como todo curso de graduação, né, não podemos deixar, e não só curso de graduação, mas faz parte do processo de ensino-aprendizagem, a avaliação, né? Então, aqui no CDB, a gente tem, durante o curso, as avaliações que nós chamamos avaliações formativas, avaliações somativas, né? E eu queria falar um pouco, né, dessa questão de avaliação. Primeiro, o aluno pode ter acesso ao regimento da instituição, né? Os cursos de graduação à distância possuem, em sua essência, o mesmo estilo de avaliação de um curso presencial, ou seja, qual a média necessária para que ele possa avançar, né, naquela disciplina, naquele semestre. Mas existem peculiaridades referentes à educação à distância. Por exemplo, nós temos dividido um conjunto de avaliações para as atividades feitas no ambiente virtual e um outro conjunto de avaliação que são avaliações mais de final de disciplina ou de meio, que são avaliações presenciais, né, que são feitas nos polos. Então, eu gostaria de jogar para vocês esse contexto de avaliação, como é que o aluno vai ser avaliado, né, na educação à distância. A professora Blanca poderia falar um pouco dessa questão de avaliação das atividades virtuais e avaliação presencial. Sim, nós dividimos essa avaliação em 3 momentos. O primeiro momento é a avaliação diagnóstica. O que seria isso? É o pré-teste. Primeira coisa que vocês vão encontrar no material didático é um pré-teste. Para que é esse pré-teste? É para que o professor saiba qual que é os conhecimentos prévios que os alunos têm dos assuntos que vão ser abordados na disciplina. A partir desse conhecimento, ele vai poder abordar esses conteúdos de uma maneira diferente, talvez nos fóruns, né, nos momentos síncronos que tenha de discussão com esses alunos. Depois está essa avaliação formativa que o professor Jefferson colocou, que seria através das atividades virtuais. O objetivo com essas atividades é que o aluno possa ir assimilando o conteúdo aos poucos, né, estabelecendo relações com outras disciplinas e está ainda na época que chamamos de formativa, está em formação, né? O aluno pode errar, pode repetir, né? Ainda não se trata de verificar a aprendizagem final. Estamos em um período formativo. Finalmente está a avaliação final, somativa, que é presencial. Aí sim, aí já se trata de verificar o que o aluno realmente aprendeu no processo todo. Então temos a diagnóstica, que é no início, a formativa, que é através da realização das atividades virtuais, e a última, que é a somativa. Dessas 3, só a primeira que não é pontuada, não tem nota. Por quê? Porque se trata simplesmente de ver o que o aluno traz antes de começar sequer a exposição do conteúdo. Mas a formativa e a somativa sim são pontuadas, né? 30% da média final será a composição das atividades virtuais. E 70% é a nota das avaliações presenciais, as somativas. Então, é muito difícil que uma pessoa que decida não fazer as atividades vai poder aprovar a disciplina, porque teria que ter um 10, né, na avaliação presencial. Então, esses critérios de avaliação foram pensados para que realmente todos participem de todo o processo de avaliação. Se está dividido em 3 momentos, é porque nós consideramos que os 3 momentos são importantes para a aprendizagem, especialmente a formativa e a somativa. Lembrando, professora Blanca, que no sentido das atividades, na hora que ele está fazendo as atividades, e essas atividades têm um peso de 30%, ele pode utilizar o auxílio do professor. E aí os professores estão aqui num horário determinado à disposição. O tutor também, que auxilia o professor, ele pode auxiliar esse aluno em caso de dúvida. Então, ele não está sozinho na resolução dessas atividades. Ele realmente vai estar sozinho na hora da prova. Então, a prova realmente no final, mas lembrando que não é um pânico, não é um momento de medo. É como a senhora falou, é um momento final, né? De que realmente nesse momento para nós verificarmos como é que está indo o caminhar dele no curso. E isso é importante, que as atividades ao longo da disciplina, elas parecem muito com a questão presencial, porque o momento que você está presencial, conversando com o aluno, sabendo como ele está na sala de aula, é o momento que vocês fazem atividades.
Então, quando vocês fazem atividades e enviam as atividades, o professor vai analisar como são as respostas, se você está aprendendo, se você entendeu mesmo o conteúdo. E aí a importância de você desenvolver essas atividades, né, dentro do prazo estipulado, para poder chegar, o professor analisar, né, entender como esse aluno está se comportando no desenvolvimento do curso. Então, a importância aí de se conhecer o conhecimento do aluno e se conhecer como ele está desenvolvendo essa atividade. Então, essas atividades ao longo do semestre, né, tem essa importância, e a prova ela vai mostrar, né, o conjunto de todas as atividades que ele fez, o que ele aprendeu, para depois fechar na prova. Então, a importância das atividades, né, semanais, essas atividades virtuais, elas são para entender mesmo se o aluno está aprendendo ou não. Então, o importante também no site e também no ambiente virtual vocês têm um calendário, é um calendário que a gente chama Calendário Acadêmico EAD, e nesse calendário você tem os momentos que acontecerão as provas presenciais. As atividades virtuais estão no calendário do ambiente virtual, então programe-se para entregar essa atividade dentro do calendário. Nós temos no nosso regimento, como disse, a formação da sua média final, mas eu gostaria de lembrar que a gente tem durante a disciplina, né, um acompanhamento, né, do seu rendimento. Então não deixem para entregar as atividades no final. Aliás, é muito perigoso e também não é produtivo você deixar as atividades para serem entregues no final. Essas provas, que a gente chama de avaliações presenciais, elas acontecem no polo presencial. Quando vocês fizeram a inscrição e a matrícula, vocês escolheram um polo, né? Campo Grande, Belém, Belo Horizonte, Brasília. Então, esse polo, ele está preparado com uma infraestrutura de verificação, ou seja, de aplicação de prova. Um profissional designado pela OCDB, treinado, capacitado, irá acompanhá-los, né, nessa avaliação. As provas ocorrem sempre aos sábados, no horário local das 8 da manhã até o meio-dia. Então, vocês estejam nesse local pelo menos meia hora antes, né, que são as provas, elas saem de Campo Grande, são todas identificadas. Então, na sua matrícula, você tem quais são as disciplinas que irá fazer a prova, e essas provas vão nominais. Ao final das provas, você tem lá o que a gente chama de folha de resposta. Então, vocês irão devolver, né, apenas a folha de resposta. Podem ficar com o caderno, esse caderno também é útil para que vocês possam estudar. No sábado, você tem avaliação. Geralmente, na próxima terça-feira, é exposto o gabarito das questões. As notas saem depois que as provas chegam em Campo Grande, são todas corrigidas, né? E depois essas notas vão para o ambiente virtual, e também lá na mesma disciplina você vai ter a nota lançada e você pode verificar essa nota. O aluno, quem ainda não frequentou uma universidade, a universidade funciona um pouquinho diferente do ensino médio, do ensino fundamental. Você aqui estuda por créditos, ou seja, por disciplina. Então, o fato de você ir bem numa disciplina ou mal em outra, não implica de você reprovar o semestre. Você não reprova de semestre ou reprova de ano. Você apenas reprova de disciplina. Então, é bom que vocês saibam que se está indo mal numa disciplina, quer dizer que não vai perder o semestre. Então, é importante que vocês atentem que são disciplinas separadas. O aluno da OCDB, a gente tem aqui duas notas importantes, que a gente chama de média final, e se o aluno, nessa média final, alcançar nota 7 ou superior, ele já está aprovado. Se ele não conseguir a nota 7 e conseguir nota entre 4 e 7, a gente chama de exame. Então, o aluno fica de exame. Abaixo disso, ele está reprovado. Então, se o aluno fica de 4 a 7, ele tem a oportunidade de fazer uma outra prova, que é o exame final. Então, esse exame final, ela é uma prova que, somada à nota do semestre, ela tem que dar um cômputo de 10. Tá? Então, o aluno, no final, se tirou 5 na média final, tirou 5 no exame, ele vai conseguir passar com a média 5. Tem também, como a gente tem uma dinâmica diferente, a OCDB optou, ao invés de fazer segunda chamada para aqueles alunos que não conseguiram ir no dia da prova por algum motivo justificado, nós colocamos o que a gente chamou de prova substitutiva. Então, um curso, uma disciplina que ela é semestral, ele vai fazer uma prova e depois tem a oportunidade de fazer a prova substitutiva. Uma disciplina que é modular, ou seja, terão 2 provas durante o semestre, ele tem uma prova substitutiva ao final, que ele pode substituir uma nota ou outra nota.
Então é importante que vocês fiquem atentos ao calendário, tá? Não existem provas avulsas, são essas 3 ou 2 provas que vocês terão oportunidades para conseguir a média final do curso. As avaliações que a gente chamou de formativas, aquelas avaliações virtuais, ela é pontuada. E ela também, além da avaliação do conteúdo da atividade, ela também é avaliada pelo tempo de entrega. Então, entrega atrasada dessas atividades perdem ponto. Então, entrem na disciplina, olhem lá o item avaliação, vocês entenderão melhor como é que funciona essas avaliações na educação à distância.